Olá a todos, boa tarde. Todos me ouvem? Ouvem? Muito obrigada pela participação aqui hoje. Quero agradecer em especial a Novartis por me dar a oportunidade de conduzir o painel sobre um assunto que me é muito caro. E não é só a mim. Eu tenho certeza que cada um de vocês que está me ouvindo agora e todas as pessoas que não me ouvem nesse momento gostariam de ter mais tempo. Tempo é um valor muito caro para a humanidade. Isso ficou flagrantemente escancarado durante a epidemia que nós vivemos nos últimos 2 anos, a pandemia dos últimos 2 anos. Então, para falar de tempo, eu queria puxar antes um vídeo, daqui a pouquinho a gente começa a conversar, tá bom? Quando a pandemia chegou, nos trouxe novas rotinas de trabalho, de estudos e de cuidados com a nossa saúde. Mas, com tanta novidade, nos esquecemos dos velhos cuidados e da prevenção contra doenças que já existiam, como o câncer de mama, o câncer mais incidente em mulheres. Estudos apontam que 35% das brasileiras já o descobrem em estágio avançado. E com a queda da prevenção durante a pandemia, especialistas temem uma onda de diagnóstico de câncer de mama já no estágio mais grave. Mulheres que estão construindo suas carreiras, querendo se casar, fazer viagens, se tornarem mães. E junto da descoberta do câncer, chega o medo de não poderem viver tudo o que sonharam. Inicia-se, então, uma corrida contra o tempo, que deve começar o quanto antes com a descoberta do diagnóstico e procura imediata do melhor tratamento. Porque o câncer de mama não espera, mas também não precisa ser uma sentença. Apesar de não ter cura, o câncer de mama metastático pode ser controlado. Com o avanço da ciência e inovações em medicina, hoje mulheres com câncer em estágio metastático têm oportunidades de continuar usufruindo dos grandes momentos da vida. O tratamento devolve o direito dessas pacientes de viver mais e melhor. Devolve o direito de sonhar de novo. E entrega para a paciente aquilo que temos de mais importante na vida: o tempo. O câncer de mama metastático tem possibilidades de tratamento e o nosso desafio é ajudar a promover o acesso a quem precisa em todo o Brasil. Essa é a nossa corrida pelo tempo. O câncer de mama não espera. E juntos, podemos usar o tempo a nosso favor. Bom, então sejam todos muito bem-vindos ao painel Corrida pelo Tempo. O câncer de mama não espera. Hoje a gente vai ter aqui um debate muito rico, com muita informação, sobre o câncer de mama avançado e o cenário dessa doença no Brasil hoje. Então, além da discussão sobre os desafios de acesso ao sistema público de saúde, os avanços da medicina, que vocês viram alguns deles aí nesse vídeo, o papel do paciente do futuro, que vai ser um protagonista da sua própria jornada e está aprendendo a fazer isso já hoje, a gente quer levantar uma reflexão sobre a importância do tempo para a vida de cada uma dessas mulheres que convive com câncer de mama no Brasil. Se o tempo já é precioso para quem não está passando por essa situação, imaginem para quem não consegue mais contar o próprio tempo. Bom, do meu lado aqui para esse bate-papo, eu tenho grandes especialistas no tema, que vão apresentar dados, vão compartilhar experiências e vão trazer muito conhecimento, eu tenho certeza, para todos vocês que estão me ouvindo agora. No fim do bate-papo, se der tempo, a gente vai ter uma rodada de perguntas do público. Para participar, basta você acessar o QR Code apontando a câmera do seu celular aí na sua tela ou aqui nessa tela grande, tá bom? Bom, e para começar esse painel, que eu tenho certeza que vai ser riquíssimo, sobre câncer de mama, eu convido agora a doutora Alessandra Morelli, médica oncologista do Hospital Moinhos de Vento, doutora em clínica médica pela PUC Rio Grande do Sul, e cofundadora da startup Tumi. Ela vai falar sobre inovação em busca de mais vida e os avanços recentes no cenário do câncer de mama avançado. Doutora Alessandra, muito obrigada. O microfone é seu. Muito obrigada, Ana Paula, por essa introdução maravilhosa. É um prazer participar desse painel. E vamos falar, então, sobre a corrida contra o tempo. Aqui é minha declaração de conflitos de interesse. Essa aula foi totalmente construída por mim, o raciocínio todo reflete realmente o que eu penso.
E eu vou contar para vocês a história da corrida contra o tempo através da história de uma paciente minha que permitiu que a gente compartilhasse a história dela aqui com vocês. Essa é a Aline. Ela teve um diagnóstico de câncer de mama em 2014, aos 36 anos. Ela percebeu um nódulo na mama esquerda e essa lesão já se manifestava de um tamanho não tão pequeno assim. Vocês vejam aqui, só para traduzir, um T3 significa um tumor que certamente já atinge em torno de 5 centímetros de tamanho. E ela tinha a axila também comprometida. O N1 significa que a axila dela, os gânglios axilares já estavam também comprometidos pela doença. E ela teve um subtipo, que eu vou explicar para vocês depois, de um câncer que a gente chama HER2 positivo. O HER2 positivo nada mais é do que a tradução de uma proteína que nós encontramos em cerca de 15% a 20% dos tumores de mama malignos e que confere um grau de agressividade de proliferação celular maior. Ela também tinha no seu tumor receptores hormonais positivos. O que isso significa? Que as células do tumor produziam hormônios que retroalimentam o tumor. Muito bem, diante do tamanho dessa lesão, ela fez uma quimioterapia antes da cirurgia para que a gente conseguisse reduzir a lesão e viabilizar a possibilidade de uma cirurgia conservadora, ou seja, que ela não precisasse retirar toda a mama. E aqui já uma corrida contra o tempo, já desde o início, essa paciente participou de um protocolo de pesquisa clínica chamado Catherine. Se vocês que porventura já escutaram falar sobre pesquisa clínica em câncer de mama, a grande maioria dos protocolos que testam novas drogas, eles são nomes que referem-se a nomes femininos. Então a gente tem o Hera, a gente tem o Catherine, o Berenice, o BET e assim por diante. Então é uma sigla que traduz o que é o protocolo e é uma forma fácil de nós memorizarmos. E essa é uma maneira de correr já contra o tempo, porque todos os tratamentos que nós utilizamos hoje, eles são baseados em pesquisa clínica, ou seja, em algum momento alguém descobriu essa medicação, resolveu testá-la inicialmente em modelos animais, provavelmente camundongos, deu certo, e aí passaram-se para os primeiros testes em humanos. Geralmente nós testamos inicialmente em pacientes que já não têm uma perspectiva de tratamento, deu certo e assim nós vamos evoluindo. E esse foi um estudo que testou uma nova medicação em pacientes que faziam essa quimioterapia antes da cirurgia e o tumor não desaparecia por completo. Então ele testava 2 tipos de medicações após a cirurgia e assim ela fez, na expectativa de receber um tratamento que só estaria liberado cerca de 10 anos depois. Exatamente porque a gente sabe que o câncer não espera. Então, já falando um pouquinho para você sobre epidemiologia, a gente sabe que o câncer de mama é o subtipo, é o câncer mais frequente em mulheres. Ele é uma doença heterogênea, então eu trouxe aqui para vocês um subtipo relacionado a essa minha paciente, que é o HER2 positivo, e o tratamento ele é multimodal, ou seja, hoje nós temos sucesso e maiores chances de cura, de aumento de tempo de vida das nossas pacientes, porque nós combinamos cirurgia, radioterapia, quimioterapia, hormonioterapia, imunoterapia e muitos outros que ainda estão por vir. E é isso que faz o sucesso do tratamento aumentar. E na doença avançada, a gente sabe que a doença avançada ela ainda é incurável, mas ela não é intratável, certo? E é isso que a gente busca hoje, que a gente possa tratar essas pacientes prolongando ao máximo o tempo de vida, controlando os sintomas e melhorando a qualidade de vida dessas mulheres. E aí falando um pouquinho sobre os outros subtipos para que vocês possam entender os tratamentos inovadores que nós já estamos com alguns disponíveis.
Esses são 4 subtipos que toda a equipe de saúde que trata paciente com câncer de mama identifica qual é o subtipo de câncer para que a gente saiba qual é o tipo de tratamento que essa paciente deve receber. Então, resumidamente, os subtipos luminais, luminal A e luminal B, se referem a tumores que expressam receptores hormonais. O luminal B, ele é um subtipo que expressa receptor hormonal, porém ele é um pouco mais agressivo que o luminal A. O subtipo basal, que tem origem em células basais na estrutura da mama, ele é um subtipo que não expressa nenhum tipo de receptor. Então, ele foi também muito conhecido, ele é muito conhecido como triplo negativo. E o subtipo HER2 positivo, que é o que nós estamos falando aqui da nossa paciente. E tudo isso a gente descobre, o subtipo que a nossa paciente se classifica, basicamente hoje pela imunohistoquímica, que é um exame que o patologista, quando nós enviamos o material da mama dessa paciente ou de uma biópsia de uma metástase, ele vai realizar um exame chamado imunohistoquímica e nada mais são do que expressões de proteínas que são coradas em lâminas. E aí a gente vai saber se ela é receptor hormonal positivo, receptor hormonal negativo, HER2 positivo ou HER2 negativo. E aí, seguindo na história da Aline. A Aline, então, ela entrou no estudo Catherine e nesse estudo, era um estudo randomizado. O que isso significa? Um subgrupo de pacientes recebe a medicação nova, que está em teste, um subgrupo de pacientes recebe a medicação padrão ouro para aquele momento. E ela, isso é um sorteio, é um sorteio literalmente no computador, ele vai te dizer o número que ela caiu e a gente vai olhar, o número é desse ou desse tratamento. E ela então entrou no subtipo, no tratamento do padrão que era no momento, ela não recebeu a medicação nova. Muito bem, em 2015, ela teve uma recidiva na outra mama, do mesmo subtipo de tumor, e de 2016 a 2021, ela fez diversos tratamentos em sequência, por evoluções da doença. Então, ela teve evolução em linfonodos, nós realizávamos um tipo de tratamento, respondia, e aí daqui a pouco os exames mostravam a evolução de doença e nós fizemos 6 linhas de tratamento na Aline. E obviamente que durante todo esse período, com períodos em que ela sentia mais o tratamento, por conta de toxicidade, períodos que ela conseguia ficar melhor. Não só isso, em 2020, ela numa consulta, ela me expressa o desejo de se divorciar. Então a Aline era casada e ela tem 2 filhos. E foi um momento muito difícil, porque eu, como médica dela, na frente de uma paciente com doença metastática, e ela chega e me diz assim, eu quero me divorciar. E aí eu fiquei pensando, eu disse, puxa vida, como vai ser a vida dessas crianças num processo de divórcio com a mãe doente, com doença metastática, e eu não sei quanto tempo ela vai viver. Então, e aí é o ponto da gente escutar o paciente. Ela me olhou e disse assim, doutora, eu tenho um relacionamento abusivo, eu preciso me divorciar, mesmo que eu viva 3 meses. E assim foi. Muito bem. E aqui eu trago para você só um dos exames que a gente fez para avaliar a doença dela, nessa ocasião, em dezembro de 2021, um PET-CT mostrando várias progressões, principalmente em linfonodos. E ali chegou um ponto que nós não tínhamos mais alternativas eficazes. Eu já estava no ponto de repetir tratamento anterior. E a paciente, assim, bem, sem um estado geral ainda bem. E nesse momento, nós recebemos a notícia, então, que já existia uma nova medicação no Brasil, que havia sido aprovada pela Anvisa em outubro, e que ela poderia se beneficiar desse novo tratamento.
Só que nós não sabíamos se ela conseguiria autorização do convênio para isso. E foi muito interessante, porque eu discuti muito isso com ela e, inclusive, numa situação dessas, a gente conversa sobre tudo, inclusive a possibilidade de uma judicialização, sabendo do benefício que ela teria de usar esse remédio. E nesse momento ela me olhou e disse assim: vamos pedir para o meu convênio, mesmo que a gente saiba que talvez ele não autorize, porque eu não gostaria de processar o convênio que me ajudou até agora. Muito bem, a gente fez um dossiê gigante, enviamos o estudo e aí nós conseguimos o tratamento mesmo sem precisar judicializar. Nem eu acreditei nisso, sinceramente nem eu acreditava. Muito bem, e aí aqui eu trouxe essa foto porque assim, quando eu estava pensando nessa aula, eu lembrei dela, eu liguei para ela e disse: Aline, eu vou dar uma palestra, eu gostaria muito de apresentar o teu caso. E ela me disse assim: eu vou te mandar umas fotos então. Eu disse: combinado. E aí quando ela me mandou essa foto, ela disse assim: Alessandra, apresenta essa foto porque foi na espiritualidade que eu consegui ter forças para seguir em frente. Então esse é um símbolo para essa paciente, que foi onde ela resgatou energia para passar por tudo isso. Muito bem, em junho de 2022, resposta completa. Ela não tem mais doença visível nos exames de imagem e segue muito bem o tratamento, toxicidade mínima. Aqui vocês veem, então esse é o exame que não precisa ser radiologista para entender que o exame de dezembro de 2021, a gente vê ali vários pontinhos escuros que representam aonde a doença estava presente, e em junho desse ano, praticamente já limpo o exame do PET-CT sem lesões viáveis. E aí eu vou trazer para vocês um pouquinho, então, desses novos tratamentos, o que a gente tem hoje já disponível, que tem nos ajudado a realmente prolongar o tempo de vida dessas pacientes. A imunoterapia. E eu trouxe essa foto de um exército para trazer para vocês a ideia de que todos nós temos um exército contra o câncer dentro de nós. Só que muitos tumores, eles expressam uma proteína chamada PDL1, que ela desliga o nosso exército. E aí, o que se desenvolveu? Uma imunoterapia que identifica essas células que desligam o nosso exército e a gente desliga as células. E a gente reativa o nosso exército contra os tumores. Então, essa é uma nova abordagem de vários subtipos de neoplasia e, recentemente, nós já estamos tendo resultados muito promissores no subtipo triplo negativo com algumas imunoterapias. As drogas conjugadas é um exemplo do que a Aline vem usando. Eu trouxe aqui uma imagem do cavalo de Troia e vocês sabem que na guerra de Troia, os gregos ofereceram um presente para os troianos, um presente de grego. Nesse cavalo estavam repletos de soldados e os troianos perderam a guerra por conta disso. Então, o cavalo de Troia, eu trouxe essa correlação com as drogas conjugadas, porque são medicações que elas identificam algumas proteínas de células tumorais, elas se conectam nessas células e no momento em que elas se conectam, elas liberam o quimioterápico especificadamente para aquela célula. Então, são tratamentos com menor toxicidade e com alta especificidade. É o exemplo do que a Aline vem usando. E novas alternativas de hormonioterapia. Eu trouxe aqui um míssil, porque nós temos hoje uma medicação que é aprovada no Brasil, e eu acho que ela recentemente também passou por uma consulta pública, que é um subtipo de hormônio terápico, ou seja, de bloqueador hormonal, onde se identificou qual é a proteína que faz com que o tumor deixe de responder ao bloqueio hormonal tradicional, as ciclinas. Então, quando esse tumor ele passa a usar a via das ciclinas como alternativa para continuar
proliferando, nós usamos os inibidores de ciclina. É uma nova classe de drogas contra o câncer. E essa classe de drogas aumentou em 1 ano o tempo médio de vidas de mulheres com câncer de mama metastático. É um dos maiores avanços dos últimos tempos no câncer de mama. E contando para vocês sobre a Aline, essa é a foto dela atual. Eu acho que eu encerro por aqui dizendo que os nossos grandes desafios para que a gente possa ter mais histórias como essa da Aline é a viabilidade de acesso ao tratamento, acesso à informação. As pacientes precisam saber sobre os tratamentos, entender as medicações, o que o remédio faz no corpo delas, e a atenção durante o tratamento, uma equipe que possa realmente cuidar da paciente na sua individualidade. Muito obrigada. Obrigada. Doutora Alessandra, muito obrigada. Eu acho que é perfeito quando a gente traz o exemplo para o que a gente está tentando fazer. Então, trazer a Aline é humanizar o tratamento, e a gente vai falar mais para frente sobre o papel protagonista que o paciente pode ter nos tratamentos daqui para frente, e que é o quão desejável isso seria, né? Porque a equipe multidisciplinar precisa do paciente. Sim. Ele tem que tomar decisões que são decisões profundamente individuais. E ele tem que avaliar os riscos e os benefícios dessa decisão que ele está tomando. E sem informação, sem acesso à informação, sem acesso a tecnologias novas, sem acesso a um rol de possibilidades, isso fica muito difícil para ele, né? Então, eu queria incluir aqui nessa discussão a Silvia Ferretti, que é paciente de câncer de mama metastático, é uma voluntária hoje do Oncoguia. E Silvia, eu queria que você nos contasse, a doutora Alessandra deu do ponto de vista dela os últimos anos da vida da Aline, né, até o sucesso que ela tem alcançado, né, com essas novas classes medicamentosas. Eu queria que você contasse um pouco da sua história para a gente. Como foi receber a notícia do câncer de mama metastático e o que você tem feito e como você tem participado desse tratamento até agora. E muito obrigada pela disposição de estar aqui com a gente, viu? Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. A primeira impressão que eu tive quando eu vou dizer que eu não recebi a notícia, eu deduzi que eu estava com metástases ósseas, ou melhor, com metástase, eu não sabia ainda que tipo era. E quando eu deduzi que isso estava acontecendo, o tempo parou. Eu estava com amigas e é como se tudo continuasse fora de mim, mas o tempo para mim tivesse parado. Eu tinha feito um exame na sexta-feira, um exame de imagem, por conta de uma investigação de um mal-estar que eu estava tendo há algumas semanas, provavelmente uma dengue, mas a infectologista achou que eu estava com alguns linfonodos na virilha que não eram compatíveis com dengue e me pediu uma ressonância de abdômen e pelve. Não foi o oncologista que pediu, mas na segunda-feira à noite, ou seja, de sexta para segunda, eu estava com algumas amigas próximas, num happy hour, e eu olhei para o celular e vi que a minha oncologista tinha me ligado. Na hora, o meu inconsciente já entendeu o que estava acontecendo, porque eu sabia que a médica laudadora da ressonância conhecia a minha oncologista e sabia da minha história. E aí caiu a ficha. Meu inconsciente me fez sentir que o tempo parou, eu vi as coisas acontecendo no meu entorno, e quando uma das minhas amigas me perguntou: Silvia, você está bem? Eu tentei falar, a voz não saía. É uma sensação de impotência, é como se você estivesse em queda livre. E o que eu senti, assim, quando eu consegui falar e quando eu consegui chegar em casa e conversar com meu marido, a sensação que eu tinha é: meu tempo acabou. A gente está falando de tempo, né? O tempo parou, o tempo acabou. Eu trabalhei
Naquele momento eu pensei, eu trabalhei durante décadas, praticamente 60 horas por semana, achando que eu ia viver depois muitas coisas que eu queria. E aí o tempo acabou, e aí vem também a culpa, vem o que vai ser agora, quanto tempo eu tenho e como eu vou viver esse tempo. Fomos para um oncologista e já preparada, eu preparada para pegar uma guia para colocar o portocard, para receber quimioterapia pelo resto da minha vida, que eu não sabia quanto tempo seria. Eu sou da área da saúde, mas eu não sabia que desde que eu tinha tido câncer primário em 2012, até aquele momento em 2019, depois de um grande tempo de estagnação dos avanços da ciência para o câncer hormonal, tinha havido um avanço muito importante, que são esses inibidores de ciclina. E quando a minha oncologista contou para a gente, não, Silvia, não é quimioterapia agora. Você vai utilizar um medicamento oral. Oral? Eu vou poder tomar na minha casa? Sim, você vai vir aqui tomar umas injeções, mas você vai tomar esta medicação. Ela tinha acabado de voltar do congresso da ASCO, tinha acabado de surgir novidades importantes nessa área. Ela fez o pedido com todo o calhamaço, né, de estudos clínicos e etc., para eu pedir para o convênio. Nós saímos da consulta alegres. Sair de uma consulta de oncologista com a notícia da metástase e feliz, eu e meu marido, é algo assim que é incrível. Só é possível pelo avanço da ciência. Solicitei e aí começou um novo tempo. O tempo de espera da resposta do convênio. Ele ainda não estava incorporado pela ANS. Esperamos 10 dias e nada. Aí eu resolvi entrar em contato com uma advogada para já preparar caso houvesse uma negativa. A negativa não veio resposta nenhuma. E ela me falou, Silvia, o dia seguinte era um feriado. Ela falou assim, fazia 10 dias, ela falou, Silvia, você não precisa esperar. A ausência de resposta já é considerada uma negativa. Eu não precisei esperar o tempo do convênio. Nós agimos. Mesmo sendo feriado, ela fez o pedido à noite. No dia seguinte, eu acordei com a notícia que eu tinha uma liminar. E aí eu pude continuar o processo, receber a medicação e começar o tratamento. Aí começa o tempo da espera de saber se o tratamento está funcionando, porque não é para todo mundo que funciona, né? Os primeiros meses são muito importantes. Nós esperamos 4 meses para fazer o primeiro exame de imagem e ele veio já com 50% de redução das metástases. Os marcadores tumorais também estavam diminuindo. Depois, aí veio a pandemia. Aí eu não tive coragem de ir fazer o exame no tempo certo. Tenho que dizer isso. Não tive coragem. Tinha muito medo, porque aquela medicação estava me dando a chance do tempo e, de repente, eu podia me expor e pegar Covid e perder o tempo. Eu esperei uns 10 meses e fiz um novo exame e, nesse exame, não apareceu mais nada. Estava curada? Não, a gente não se cura dessa doença. Mas não tinha mais evidência da doença no resultado do exame. Aí, nesse momento, começa o tempo em que a gente começa a se acalmar. E aí você começa a olhar em redor, a encontrar a sua comunidade. Tem a sensação de pertencimento quando você encontra outras pessoas, outros pacientes na mesma jornada. Aí eu encontrei e me aproximei do Oncoguia. Aí o Oncoguia me mostrou a possibilidade de participar da consulta pública para que a medicação fosse finalmente incorporada na ANS. O Oncoguia fez uma oficina, eu participei da oficina, foi aí meu primeiro contato de verdade com o Oncoguia, com as pessoas, a equipe. E dali participamos da consulta pública, né?
a medicação for incorporada, a gente vai falar mais sobre isso depois, né? E desde então eu estou bem, então já faz 10 anos que eu tive câncer de mama, há 3 anos com metástase controlada. Nesse momento eu estou em investigação de uma, talvez, pequena progressão, e aí a gente tem aquela sensação de parênteses, né? E a gente não sabe o que vai acontecer se houver uma progressão. Lógico, assim, eu converso muito com a minha médica, eu sei das possibilidades, mas a gente não sabe qual é o caminho que isso vai tomar. E nesse parênteses, agora que a pandemia deu uma trégua, depois desse tempo todo que ela nos sequestrou, do tempo precioso, o que a gente tem de mais precioso nesse mundo é o tempo, especialmente nós com uma doença ameaçadora da vida. Agora que a pandemia deu uma acalmada, eu entrei no modo de antecipação de planos. Então agora eu estou começando a fazer muitas coisas que a gente deixou para depois por conta dessa doença da pandemia. Então é assim. Muito obrigada pela sua história, de verdade. Doutora Alessandra, a Silvia deixou bastante clara a importância dos novos medicamentos, das novas drogas. Eu quero fazer um parênteses aqui. Eu sou talvez a maior fã que eu mesma conheço da ciência. Eu tenho certeza que foi a ciência que nos trouxe até aqui como civilização, agora. Eu tenho muito medo de quem duvida da ciência e de quem planta a dúvida sobre a ciência. E eu queria falar sobre isso, sobre ciência, claro, com você, doutora Alessandra. O que é que representa, e a gente viu para um paciente individual, para a Aline também, que você mostrou na sua apresentação, o que representa, que avanços são esses e o quanto de motivação para vocês médicos, inclusive, que trabalham todo dia com oncologia, isso traz? É um envolvimento gigante, não é? De milhares de pessoas. Porque se nós formos pensar do momento em que houve a descoberta dessa molécula, em provavelmente um laboratório dentro de uma universidade, que a grande maioria das moléculas de novos tratamentos surgem assim, na bancada de uma universidade, um estudante provavelmente descobriu essa molécula, e todo o trajeto que ela precisa percorrer para que ela seja finalmente aprovada é gigante o esforço de milhares de pessoas. Então, a gente fica realmente muito feliz quando nós identificamos que algo deu certo. Não é infrequente hoje em dia, esse ano mesmo no Congresso Americano, que a Silvia comenta, um dos tratamentos novos para câncer de mama, as pessoas se levantaram para aplaudir em pé, os médicos, pesquisadores do mundo inteiro, porque dentro desse processo, muitas moléculas não vão adiante, porque é uma tentativa e erro. E é assim que a ciência evolui com hipóteses. A gente testa uma hipótese, ela dá certo, vamos em frente. Ela não dá certo, recua e volta atrás. Então, é muito gratificante e eu acho que o mundo no mundo científico, ele tem processos muito estabelecidos de metodologias de pesquisa para o desenvolvimento de novos tratamentos para qualquer tipo de doença. E isso envolve não só cientistas e pesquisadores, mas envolve, eu acho importante relatar aqui, comitês de ética de todas as instituições que recebem esses estudos. Então, qualquer estudo, para que ele seja aprovado, nós temos comitês internacionais, comitês nacionais, e cada instituição tem o seu comitê de ética com profissionais de saúde, advogados, membros da comunidade, religiosos, que discutem a ética de desenvolver aquele estudo naquela instituição. Então, eu concordo com você, é realmente graças à ciência que a gente está aqui, não tenho dúvida também. E é comovente cada vez que a gente vê um avanço tão grande. Eu consigo imaginar uma plateia de especialistas ficando de pé e aplaudindo um avanço, porque é muito bonito, né?
Por outro lado, e aqui eu queria chamar para a conversa o Tiago Farina Matos, que é advogado sanitarista, ativista em saúde, consultor em advocacy da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, da Federação das Santas Casas e Hospitais Beneficentes do Estado de São Paulo e do Oncoguia, para responder o seguinte: você tem finalmente um avanço que representa muitíssimo para quem está nessa guerra por tempo, mas há muitos desafios para o acesso de todos a esse tipo de novidade científica no nosso SUS. Quais são os principais entraves hoje nesse acesso? Primeiro, boa tarde, Ana. Prazer estar aqui com vocês, com todos vocês. Realmente, né, a gente fica imaginando aquele auditório lotado de médicos, dos maiores especialistas do mundo inteiro, aplaudindo de pé uma inovação. E na cabeça dele, eu fico imaginando o filme que passa. Ele fica lembrando dos pacientes dele e, puxa, e talvez até daqueles pacientes que infelizmente não estão mais com ele, que se tivessem a oportunidade, poderiam estar entre nós. E aí talvez venha aquele momento, talvez, de aquele balde de água fria, de, putz, beleza, existe algo, eu sei que existe algo. Mas no meu país, e eu fico imaginando, especialmente os médicos do Brasil, voltam para cá e falam assim, como é que eu vou garantir isso para o meu paciente? E aqui a gente precisa ter clareza que o nosso sistema de saúde, qual é o nome do nosso sistema de saúde? É Sistema Único de Saúde. O que você imagina com essa palavra? Se a gente for tentar destrinchar, imaginar, falar para alguém um sistema único de saúde, eu fico imaginando uma coisa única. Eu dou um exemplo que nutricionalmente é péssimo, mas acho que ele caricatamente é bom. O SUS era para ser uma espécie de McDonald's. Você vai no McDonald's em São Paulo, no Rio de Janeiro, o cardápio é o mesmo. Você tem o número 1, o número 2. Todos ali você tem a mesma opção. Você sabe que você vai ter todas as mesmas opções. O jeito, o fluxo, o processo é o mesmo. O jeito que se faz o hambúrguer, o jeito que se faz a batata, é tudo igual. É uma franquia. O SUS era para ser uma franquia, uma espécie de franquia. Especialmente naquilo que é padronizável. Você não consegue padronizar a mão de um cirurgião. Talvez daqui a pouco a gente com robôs consiga fazer isso. Mas você não consegue padronizar a mão de um cirurgião. Mas você consegue padronizar tratamento sistêmico. Um algoritmo decisório de tratamentos, de medicamentos que vão ser usados em determinadas etapas. Isso é padronizável. Você consegue ter um cardápio terapêutico, dependendo das características do paciente. Isso era possível você ter uma espécie de franquia no SUS. Contudo, a gente tem que falar a verdade, a gente vive um verdadeiro sistema de castas sanitárias. E o que vai diferenciar, sobretudo no SUS, e aqui eu não vou nem entrar na saúde suplementar. A Silvia deu o exemplo dela na saúde suplementar. Ela conseguiu ter acesso. Se fosse um pouquinho depois, ela talvez tivesse acesso sem precisar judicializar, porque entrou no rol. O paciente do SUS, ele pertenceria a uma outra casta. Uma casta que não tem aquele acesso, que não foi incorporado ao SUS. E aqui você tem uma diferença baseada, essencialmente, no CEP do paciente. Por que eu falo CEP? Porque o SUS era para ser assim. Eu vou na unidade básica de saúde mais próxima da minha casa. Se eu vou ter que fazer um exame, eu vou num centro de maior especialidade, mais perto daquele lugar, mais perto da minha casa. E aí, se eu precisar fazer um tratamento de alta complexidade, num hospital de referência oncológico, por exemplo, eu vou num hospital que é referência para aquele lugar onde eu fiz onde eu entrei inicialmente no sistema, no meu posto de saúde, na unidade básica, que é perto da minha casa. O Oncoguia fez um estudo em 2017, e ele continua bastante atual, infelizmente, que a gente tinha dúvida. Tem mais de 300 hospitais habilitados em oncologia no Brasil inteiro. Será que, se o paciente recebeu o diagnóstico em São Paulo, no Itaim Bibi, ou na Zona Leste, ele vai ter acesso ao mesmo cardápio terapêutico? A gente não sabia. A gente foi atrás dos protocolos dos hospitais. Pegamos protocolos de hospitais do Brasil inteiro e comparamos. Ana, dentro da mesma cidade, você tem hospitais que oferecem exatamente aquilo que é recomendado pelo Ministério da Saúde, aqueles que oferecem padrão saúde suplementar e aqueles que oferecem abaixo do preconizado pelo Ministério da Saúde. O seu CEP, em tese, porque o certo é ser essa referência contra a referência, às vezes alguém consegue dar um jeito de ir para outro, mas em tese, o seu CEP vai ser o grande indicativo da sua chance de sobrevida. Isso não é equidade, isso não faz sentido a gente aceitar isso como normal. A gente não pode aceitar isso como normal, um sistema de castas sanitárias. Equidade, sistema único de saúde.
a gente precisa evoluir. Os principais desafios, eu vou finalizar aqui a minha resposta, porque depois eu quero complementar talvez um pouco mais para frente. Obviamente é de financiamento e gestão. Na mesa anterior a gente estava falando aqui que praticamente 10 bilhões existem para os deputados escolherem para onde que eles vão aplicar o recurso. Quanto que o deputado sabe? Quem é que está olhando o guarda-chuva e vendo lá de cima quem é que está precisando de mais? É um deputado que quer a sua base eleitoral? A gente acha normal, e muitas vezes a gente aplaude o deputado que fala num evento que destinou tantos recursos de emendas parlamentares para um determinado lugar. Quem disse que aquele lugar era o que mais precisava? A gente não está levando em conta que alguém lá em cima precisa gerenciar olhando todo e aplicar aonde mais precisa. E não aonde gera mais voto. A gente não pode normalizar esse tipo de coisa. E aí, por isso que eu misturo financiamento com gestão. A gestão precisa enxergar este sistema de castas e impedir que ele não perpetue. Ele precisa enxergar este sistema de castas. Só para realmente finalizar, um mantra, acho que de todo mundo, e é um valor inegociável de todo mundo, dos gestores, dos pacientes, dos médicos, a gente não pode deixar ninguém para trás. Equidade, a gente tem que tratar todos da mesma forma. Todos aqueles que estão precisando da mesma coisa, que estão na mesma situação clínica, precisam ter acesso às mesmas coisas. E eu deixo aqui talvez uma reflexão. O quanto que de fato a gente está tendo uma gestão olhando para esse todo. E realmente tentando nivelar as pessoas na mesma casta. Acabar com este apartheid sanitário. Queria deixar essa reflexão para depois a gente evoluir um pouco mais nisso. Obrigado. Se eu puder complementar. Claro, Silvia. A gente vive nessa vida metastática de que se a doença progride, a gente vai mudar de tratamento e assim por diante, para sempre. A gente vive entre a esperança e o medo. O que nos acalma e nos dá paz é saber que a gente está tendo o melhor tratamento para o subtipo de câncer que a gente tem. E a esperança é que nós vamos ter acesso ao melhor para a próxima linha de tratamento, quando ela for necessária. Eu posso ter mais esperança porque eu sou uma pessoa privilegiada? E por que a outra pessoa precisa ter mais medo? O que há de diferente entre nós? Essa diferença que é muito cruel e que a gente não cansa de relatar e de discutir no Brasil, que é a causa da imensa injustiça social que a gente vê todo dia, por isso eu quero trazer aqui o nosso quarto convidado, é também objeto de estudo do André Santos, especialista em avaliação de tecnologias em saúde e dados da vida real, e sócio-diretor da consultoria Até Saúde. Bem-vindo você também, muito obrigada por aceitar o nosso convite, viu, André? A gente ouviu agora do Tiago esses desafios. Tem outra coisa que eu adoro, que é a capacidade de fazer analogias que as pessoas têm às vezes. O CEP é um negócio que nunca mais vai sair da minha cabeça. Eu acho que você compreender o que acontece de maneira simples e prática é parte da resposta, porque move em você um sentimento de isso não pode estar acontecendo, eu tenho que ser parte da resposta, eu tenho que ter capacidade de indignação e manter o meu sentimento de mudança. E ser parte ativa nisso, né? E eu queria muito que você, André, falasse para a gente da sua experiência em pesquisa de dados públicos. Qual foi o cenário que você encontrou de diferenças regionais de acesso a tratamentos de câncer de mama no Brasil? Se é que eles são super visíveis, eu acho que pela resposta do Tiago são, né? Primeiro, boa tarde, Ana, obrigado. Prazer estar aqui com vocês. Eu acho que, complementando o que o Tiago trouxe, eu acho que o primeiro ponto dentro do Brasil, tem vários silos que cada um trata de um jeito. Essa é a realidade. E eu vou até além, a gente está falando até agora de tratamento, eu vou até além disso, a gente está falando de exames, a gente está falando de internações, a gente está falando de diferença em toda a jornada do paciente. Aqui fica muito evidente o tratamento porque é algo que é importante, é algo que está em pauta, tem medicamentos inovadores que poderiam estar sendo entregues para esses pacientes. Mas se a gente der um passo para trás, até piora a realidade, infelizmente, quando a gente está falando de SUS. Então, por exemplo, eu trouxe aqui, eu peguei uma colinha aqui até para não errar os números com vocês.
Então, quando a gente está... E vamos lembrar, né? Eu acho que o Thiago colocou muito bem a questão do sistema único. Então, a gente tem a mesma tabela de procedimento, a gente tem, em teoria, o mesmo valor tabelado, tem alguns incentivos ali para ser pago, mas, enfim... Então, uma mamografia no norte é o mesmo preço de uma mamografia no SUS. É isso que o hospital vai receber no final do dia. Só que, quando a gente começa a olhar esses dados e dividir eles de forma regional, estadual, enfim, a gente começa a ver uma grande diferença. E principalmente, minha opinião, por uma questão de gestão. Porque existe o procedimento, existe infraestrutura, porém não existe a realização, não existe a sequência do paciente dentro da jornada dele. Então, eu vou tentar não dar alguns spoilers, eu vou trazer uma apresentação depois. Mas, por exemplo, quando a gente está falando de cobertura de mamografia, que mamografia de rastreamento é um exame muito importante para diagnosticar o câncer o quanto antes, para caso haja necessidade, fazer um tratamento e, se possível, a cirurgia. E quando a gente olha a cobertura, né, o Ministério ele preconiza que as mulheres entre 50 e 69 anos devem fazer uma mamografia de rastreamento bianual. E quando a gente está olhando essa diferença entre os estados, tem estados que a cobertura da mamografia é 1,5%, enquanto outros estados é 31%. Ou seja, o maior já não está bom, mas a gente tem um cenário pior, que tem estados que não cobrem nem 2% da população que deveria fazer esse exame, como o Ministério preconiza. Eu trouxe um outro dado aqui, a gente falou um pouco da questão de tempo, da demora, e no SUS é pior ainda. Infelizmente, essa é a realidade que a gente tem, e isso é o que a gente tem que brigar para melhorar com política pública, enfim, fazer ações para melhorar esse cenário. Então, por exemplo, a gente fez uma análise do estadiamento que o paciente chegava no início do tratamento. Qual que era o estadiamento dele no diagnóstico, né, para iniciar o tratamento dele? E a gente sabe que isso é muito importante por uma questão de sobrevida, enfim, tudo que a gente está discutindo aqui. E quando a gente olha, tem alguns estados que eles apresentam mais da metade dos pacientes. Então aqui eu trouxe um caso Acre, por exemplo, 53% dos pacientes chegam em estadiamento avançado para iniciar o diagnóstico é no estadiamento avançado. Isso tem diversas implicações para o paciente. Porém, por outro lado, tem estados que 31% dos pacientes chegam em estadiamento avançado. O ponto a gente acaba trazendo esses números, né? A ideia aqui eu acho que não é criticar um estado versus o outro, mas é entender o que está melhor, o que ele faz de diferente do que está pior, para a gente levar essas experiências para o Brasil inteiro, porque no final do dia o sistema é o mesmo, os procedimentos são os mesmos, as máquinas são as mesmas. Então a reflexão é essa. E aí só para a gente fechar aqui, eu vou falar um pouquinho também, tem a lei de 60 dias, eu não vou detalhar tanto ela, depois eu vou explicar um pouquinho melhor. A gente tem uma variação que 38% dos pacientes têm essa lei descumprida, no melhor cenário, que não é bom, na verdade, então 38% descumprida, enquanto em outros estados, 65% dos pacientes têm essa lei descumprida. E eu vou explicar um pouquinho melhor depois na apresentação, mas a gente sabe que é essencial o tempo. A gente estava falando aqui, a Silvia trouxe a experiência dela, que em 10 dias ela conseguiu acesso ao tratamento. Então a gente está falando de 60 dias, de 6 vezes o cenário que ela trouxe. Então um ponto que o Thiago trouxe muito bem, assim, a gente tem um sistema único, mas que quando a gente olha na execução, ele não é único. A gente tem diferenças de gestão, a gente tem diferenças de eficiência que deveriam no final do dia ser a mesma coisa. E se não são, como a gente pode levar o que a gente está aprendendo nos melhores cenários para esses cenários que não tem números tão bons? Eu acho que seria essa mensagem que eu queria passar para vocês. Então vamos entender onde está bom para pegar os melhores processos, as melhores gestões e levar isso para os outros estados. E tem uma notícia boa que eu acho que complica. A doutora Alessandra pode confirmar. Nos últimos anos, o avanço com as inovações no tratamento, elas têm acontecido muito mais rápido do que antes. É uma curva exponencial. Antes demorava 10, depois 5 anos. Agora, no último ano, a gente teve já, um ano só, 2 avanços importantes, ou mais. E aí, essa diferença, essa inequidade, ela vai aumentar? Silvia, você me deu um gancho para eu entrar num assunto que eu queria entrar aqui, tanto com a doutora Alessandra quanto com o Thiago. André, muito obrigada. Essa coisa das diferenças regionais é muito marcante. Mas tem uma coisa que eu não sei se é ainda mais cruel.
Desde aquele momento em que um auditório inteiro de especialistas se levanta e aplaude um avanço muito importante para uma área do conhecimento e para uma vida, 2 vidas, 3 vidas individuais, até o momento em que isso fica disponível para todo mundo, a gente já tem um caminho muito longo a percorrer, porque a medicina tem o tempo dela. Ela precisa ser impecável, ela precisa ser perfeita. A gente sabe que é muito diferente ter esse avanço incorporado à lista de tratamentos disponíveis no SUS e o acesso real das pessoas a esse tratamento. E eu queria que vocês dois falassem disso. Esses avanços, por exemplo, que a Silvia está usufruindo deles, né, e está aqui feliz nos contando. Imagina você entrar no consultório de um médico e ele dizer assim: não, você vai fazer tratamento em casa via oral. E ela contar que ficou feliz de sair do consultório feliz, uma paciente de câncer de mama metastático, é quase uma dádiva. Onde a gente está nesse momento com relação a acesso a esses novos tratamentos no Sistema Único de Saúde? Realmente, o vazio, eu acho que ele é cada vez maior, porque realmente a ciência ela vem acelerando os processos de pesquisa e de aprovação, uma vez que a pesquisa se mostra positiva. E o que a gente percebe, sim, é um atraso no acesso das pacientes que têm, não só o próprio sistema suplementar, a saúde suplementar, ela já chega atrasada aqui no Brasil, em relação a outros países, e o SUS, então, ainda nem se fala. Enquanto você formulava a pergunta, Ana, eu lembrei de uma nova medicação que já foi aprovada pelo FDA esse ano. Digamos assim, o FDA é a nossa Anvisa nos Estados Unidos. Geralmente, essas aprovações elas começam nos Estados Unidos com o FDA e depois nas agências europeias e depois vem para a Anvisa, porque o mercado da indústria farmacêutica ele tem essa jornada também. E essa medicação, ela está no processo de aprovação da Anvisa. Então, assim, ela já existe, ela já está aprovada fora do Brasil e em processo de aprovação aqui. E eu tinha 4 pacientes, assim, precisando muito dessa droga, muito. 2 já se foram e eu tenho 2 na expectativa. E eu acho que o pessoal dessa empresa farmacêutica, eles já me conhecem porque eu mando e-mail para eles todas as semanas perguntando: e aí, qual é a expectativa? Quando que chega? E a cada vez que essa paciente vem na consulta, a gente fica realmente com o coração na mão, porque é muito cruel. Tiago, você pode complementar a doutora Alessandra? Posso sim, Ana. Eu acho que, indo nessa linha, né, depois que é apresentado no Congresso, todo mundo fica mobilizado por aquilo, primeira etapa, primeiro desafio no país é realmente o registro no seu órgão de vigilância sanitária na Anvisa. O que a Anvisa vai ver? Se é seguro, se é eficaz. Só que não basta ser aprovado na Anvisa para entrar no Sistema Único de Saúde. Talvez baste para alguns casos na saúde suplementar, mas para entrar no Sistema Único de Saúde não basta. Ele precisa passar por um processo que a gente chama de avaliação de tecnologias em saúde, que é um outro órgão vinculado ao Ministério da Saúde, que vai avaliar não só se ele é seguro e eficaz, mas vai comparar com outras coisas que já existem, para ver se é melhor do que as outras coisas que já existem, se é custo efetivo, e aí envolve uma questão de preço, para ver se tem dinheiro. E aí, olha, eu volto naquela emenda parlamentar, que se perdeu eventualmente, a gente não pode nem considerar aquele valor para poder avaliar, aquele dinheiro pode ajudar a comprar isso. Mas ele tem que fazer essa avaliação. Ele tem um prazo para fazer essa avaliação, que é de 180 dias. Acho que todos aqui devem conhecer a CONITEC, que é a Comissão Nacional de Avaliação de Tecnologias em Saúde no SUS, que é um órgão vinculado ao Ministério da Saúde, que faz uma recomendação para uma autoridade lá no Ministério da Saúde, e essa autoridade decide. A partir do momento que alguém pede a incorporação, ele tem 180 dias para dar uma resposta. Aí vamos imaginar, vou pegar esse caso da Silvia. Foi incorporado. Inibidor de ciclina, é isso, né? Foi incorporado, eu estava fazendo um cálculo aqui, tem uma planilhinha que eu fico vendo assim, quanto tempo... Depois que é incorporado, vamos imaginar que ele foi incorporado, porque você tem o desafio de eventualmente não incorporar, mas foi incorporado, ou seja, o Ministério da Saúde disse: é bom, é importante chegar nas pessoas, é importante estar no organismo da pessoa.
Depois disso, o Ministério da Saúde tem mais 180 dias, a partir da decisão de incorporação tem 180 dias para fazer o que for preciso para fazer aquilo chegar no organismo do paciente. São 180 dias para chegar no organismo do paciente. Esse caso dos inibidores de ciclina, estava fazendo o cálculo, há 115 dias, terminou o prazo que era para estar no organismo do paciente. E você está achando que 115 dias Para alguns casos, câncer de pulmão, a gente está 3.000 dias que foi incorporado e muitos hospitais não conseguem dar. E por que o hospital não consegue dar? Por que essa desigualdade? Não consegue dar porque o hospital, ele recebe um valor para tratar ou para fazer uma quimioterapia no paciente. Quimioterapia é o nome genérico que eles dão ali na tabela do SUS para tratar o paciente, com hormonoterapia, com imunoterapia, enfim, com um tratamento sistêmico que for, medicamentoso que for. E esse é um valor. E o hospital, basicamente, vai pegar este valor, vai ver o que cabe neste valor, e vai colocar no seu protocolo. O caso do melanoma, pegar o caso do melanoma, que para mim também é o mais caricato, ele foi incorporado, e o pessoal lá na Conitec avaliou, os laboratórios falaram que conseguiriam fazer por R$20.000 se a compra fosse centralizada, se o Ministério comprasse tudo, o único comprador, eu tenho segurança de que vai pagar, etc, etc. Eles resolveram incorporar pensando em 12 vezes o PIB, que daria mais ou menos 12 mil. Aí já começa a ser, mas como aí? O cara falou que vai fazer por 20, e eu estou incorporando pensando em 12. Já não bate, concorda que não bate? Só que ele incorporou no modelo, esse modelo da oncologia que eu dou o dinheiro para o hospital comprar. Então assim, já pensem, o hospital não vai conseguir comprar por 20. Preço, cheguei com alguns hospitais, está entre 30 e 40 mil reais. O preço que o hospital filantrópico pagaria. E aí, o Ministério da Saúde recentemente atualizou o valor que o hospital vai receber. Antigamente ele recebia 1.080, agora ele recebe 7.500. Nada bate, absolutamente nada bate. Não dá nos 12 mil, não dá os 20 mil, 7,5. E o hospital fica naquela situação. Ele vai dar o quê? Ele vai receber os 7,5 para continuar dando o que ele já dava, que custa 500 eventualmente? E se ele vai tirar dinheiro da onde para dar? E aí a gente fica nessa... Esses são os grandes desafios. A gente precisa de lastro. A gestão precisa dar um jeito de conseguir ter lastro. Ou faz a compra centralizada, entrega para o hospital, como faz em alguns casos e dá certo. Ou então ter lastro. Vai ter que incorporar. Se não tem dinheiro, tem que falar na ocasião. Não adianta gerar toda uma expectativa em todo mundo e depois falar que não tem dinheiro. O dinheiro era um pressuposto para incorporar. Concorda que era um pressuposto? Se não tem dinheiro, não incorpora. E deixa a sociedade brigar por mais dinheiro, pressionar por incorporar para ter mais dinheiro. Mas agora a gente fica numa discussão que a gente não sabe nem o que a gente reclama. Porque a parte de discutir dinheiro já foi. E agora a gente está aqui nessa discussão que o Ministério fala que o hospital tem que dar, o hospital fala que não tem o dinheiro para dar. E a gente não consegue evoluir, a gente não consegue avançar. 115 dias que pessoas que já deviam estar com esse tratamento da Sílvia no organismo estão esperando e não tem a mínima perspectiva ainda de conseguir. Exceto em alguns hospitais que conseguem gastar, conseguem captar recursos com outras fontes, com artistas, etc, etc, etc. É um abismo e isso não pode continuar, a gente não pode achar isso normal. Sobre não achar normal, é uma coisa que eu até queria conversar daqui a pouco com a Sílvia, que é uma paciente, e essa questão de ser protagonista da sua história, do seu tratamento e tal. Mas antes, eu queria introduzir uma outra variável nessa equação, que foi o que a gente passou nos últimos 2 anos. Como se tudo que vocês falaram até agora já não fosse um quadro difícil, muito desafiador, a gente ainda passou por 2 anos onde todas essas forças díspares, complexas, estavam atuando num lugar só, que era o enfrentamento à pandemia, e todo mundo que, com pandemia ou não, tinha o seu tempo muito mais contado, foi colocado de ladinho. Agora você espera aí. Então tem os 115 dias, mas teve também os 2 anos da pandemia. Como é que vai no hospital fazer um exame e fica exposto a outras coisas? Eu acho que, eu já li muita coisa sobre isso, o impacto nos exames de maneira geral, nos exames iniciais, nos diagnósticos iniciais de câncer de mama, fora o tratamento em si, isso deve ter um gap, um delay imenso nessa questão. E eu sei que o André tem excelentes números para nos apresentar sobre isso, então se você quiser fazer daí ou aqui do púlpito a sua apresentação, André, eu agradeço muito, tá? Obrigado mais uma vez, Ana.
Então, só complementando o que o Thiago trouxe, ele falou de 115 dias e a gente já estava falando de lançamento de novos medicamentos em 1 ano. Então, isso é o atraso que a gente vê hoje dentro do sistema público. Bom, aqui meus conflitos de interesse. E aí, qual foi a nossa ideia, né? Então, esse também é o estudo que a Novartis patrocinou. E a gente analisou a jornada do paciente como um todo. Então, a gente trouxe diversas métricas e aqui a gente vai discutir muito métricas gerais para o Brasil. Tem um mapa só para vocês entenderem todas as diferenças regionais que a gente falou, mas a ideia é que a gente entender principalmente o impacto da pandemia em todas essas métricas que a gente está trazendo. Então a primeira é a mamografia de rastreamento. A gente sabe da importância que é esse exame para diagnóstico de câncer de mama. Então a OMS tem diretrizes, o Ministério da Saúde tem diretrizes e a gente tentou entender qual era primeiro o número desses exames ao longo do tempo. Então a gente trouxe aqui, a gente tem uma média de 300 mil mamografias sendo realizadas por mês no Brasil inteiro, quando a gente está olhando o Brasil. E aí a gente fez um recorte, e aí eu já até deixei de cinza aqui, porque a gente viu a questão do outubro. Então a gente sabe que tem movimentos muito específicos em relação ao outubro rosa, e a gente vai ver que isso tem um impacto nas mamografias de rastreamento. Então isso também são pontos para nós pensarmos. Por que a gente consegue ter um impacto tão bom no outubro rosa e não consegue trazer esse mesmo cuidado, essa mesma atenção nos outros meses? Então aqui a gente traz ali ao longo dos anos, né? Então a gente está trazendo desde 2015 esses dados até 2022. E aí um ponto importante, né? Quando a gente olha outubro, que são esses riscos em cinza, a gente consegue ver que sempre tem um salto em relação ao mês anterior, sempre tem um salto em relação à média. Então o ponto é, outubro rosa funciona. O que a gente pode aproveitar disso para o resto do ano? Porque o câncer não é só em outubro, é o que a gente está falando de tempo. Então o câncer não espera, porque só outubro a gente consegue ter isso. E aí a gente tem um aumento no mês de outubro de 27% em relação à média dos meses anteriores. Ou seja, a gente consegue fazer 27% a mais de mamografias nesse mês específico. E aí, infelizmente, como a Ana estava colocando, né, a gente já tem diversos desafios dentro do SUS, e aí veio a pandemia para piorar ainda o cenário. Então, quando a gente está olhando, a gente teve uma queda máxima de mamografias realizadas, foi no mês de maio de 2020, foi de 84% em relação ao período anterior. Ou seja, a gente deixou de realizar 84% da quantidade de mamografias que a gente realizou no mês anterior. Qual que é o impacto disso? Futuramente, provavelmente uma mulher que poderia ter sido diagnosticada nesse tempo, ela vai ter um atraso no seu diagnóstico e vai ter todo aquele desenrolar que a gente estava discutindo aqui em relação ao tratamento. E aí a gente trouxe a questão da cobertura, né? Então a gente sabe o quão importante é a realização do exame, e aí a gente vê, e isso também é uma questão cultural, né? Então a gente tem até 2014 aumentando, então foi-se incentivado a questão de fazer o exame entre mulheres de 50 e 69 anos, quando a gente está olhando a cobertura, tá? Porém, a partir desse ano está caindo, independente de pandemia. A gente vê que o cenário ele não está melhorando, ele vem piorando desde 2014, quando a gente está falando da cobertura de mamografias. E 2020, infelizmente, a gente tem a maior queda dessa questão da cobertura, até primeiro, porque muitos deixaram de fazer os exames para atender Covid. Tem outros casos que, como a Silvia colocou, ela tinha medo de sair, de se expor para fazer o exame. Então tem vários fatores que acabaram impactando nesse número, mas no final do dia isso é algo que futuramente pode trazer um prejuízo para os pacientes e para a saúde como um todo, para a saúde pública como um todo. Aí, num segundo momento, a gente entra na biópsia, que é um exame que ele apoia o diagnóstico. Então a gente vê que era um cenário bem interessante, ele vinha crescendo cerca de 11% ao ano, então ao longo dos anos eram feitas 11% a mais em relação ao ano anterior, porém veio a pandemia também e impactou. Foi um impacto bem menor do que na mamografia, porém a gente teve um impacto de quase 20%, ou seja, em relação ao ano anterior, a gente deixou de realizar 20% das biópsias que a gente realizava. De novo, essa paciente vai atrasar no diagnóstico, vai atrasar para fazer um tratamento mais específico, igual a gente estava colocando aqui, e isso pode acarretar em diversos problemas e até na evolução do câncer que poderia ter sido tratado de uma forma prévia. E aí a gente entra no tratamento, né, que é algo que a gente abordou muito aqui, então a gente falou do rastreamento, do diagnóstico, a gente vai falar um pouquinho do tratamento agora. Então tem a lei de 60 dias, só para deixar todo mundo na mesma página, né? Existe uma lei
que o paciente, a partir do momento que ele tem o diagnóstico, ele tem que começar o tratamento em até 60 dias. Então, a partir do tratamento, tem 60 dias para iniciar. A gente trouxe o caso da Silvia, por exemplo, que foram 10 dias. Então, esses são os melhores cenários. O quanto antes, melhor. Não quer dizer que tem que esperar os 60 dias para iniciar. É em até 60 dias. E aí, o que a gente vê, né? Aqui a gente fez um recorte específico de quantos pacientes tem essa lei desobedecida, né? Estão demorando mais do que 60 dias para iniciar o tratamento. Então, ao longo dos anos, tem piorado isso. Ou seja, está aumentando o número de pacientes que demoram mais do que 60 dias. E pelo gráfico, o que a gente consegue ver? Que mais do que 50% dos pacientes demoram mais de 60 dias para iniciar seus tratamentos. Então, aqui, eu acabei nem colocando, mas no final a gente tem a parte da Covid ali, então 20, 21 e 22. O que a gente vê, né? É interessante que o ano de 2020 não teve um impacto em relação ao ano anterior. Ele até melhorou um pouquinho ali a métrica, 0,3. Porém, é o que a gente falou, as pacientes estão demorando para fazer o diagnóstico, estão demorando para iniciar os tratamentos, então a gente vai começar a ver o impacto disso mais para frente, ele não é um impacto imediato. E é o que a gente consegue ver aqui, né? Então, por exemplo, no ano de 2022, quase 60% dessas mulheres estão com a lei descumprida. E aí a gente vem para a parte do estadiamento. Então a gente comentou que o quanto antes melhor, e o estadiamento ele reflete isso. Então a gente fez um recorte de quantas pacientes, né, qual porcentagem de pacientes inicia seus tratamentos em estadiamento avançado, que seria estadiamento 3 e 4. E aí o que a gente enxerga, né? A gente enxerga que quase metade dessas pacientes até 2019, elas chegavam em tratamento avançado. Então, de novo, a gente precisa melhorar a política pública, a gente precisa melhorar a eficiência do sistema em fazer um rastreamento, em aumentar a cobertura de rastreamento, em ter processos mais efetivos para que esse paciente chegue o quanto antes e a gente consiga mudar esse cenário. E, de novo, né, o impacto da pandemia a gente vai ver ao longo dos próximos anos. Então, aqui a gente já vê que em 2020 a gente tem um aumento para 51% das pacientes iniciando seus tratamentos com estadiamento avançado e em 2021, 53%. De novo, é uma realidade que a gente consegue mudar. Não é algo que a gente tem que aceitar, a gente tem que questionar. E um ponto importante, todos os dados que a gente está trazendo são dados públicos. Então, nosso papel como sociedade, como paciente, como médico, como gestor, é explorar esses dados e questionar esses dados, porque é isso que vai fazer as coisas mudarem. E aí a gente tem o impacto da Covid que eu já trouxe aqui para vocês. Um ponto importante, né? A gente sabe o tamanho do Brasil e a gente sabe que dependendo do lugar tem uma dificuldade absurda para chegar nesses centros de tratamento. Como o Thiago colocou, esse paciente ele vai migrando nos níveis de atenção que a gente tem dentro do sistema e muitas vezes ele tem que se deslocar. E o que a gente trouxe aqui, né? Esse gráfico está um pouquinho pequenininho, mas basicamente a gente está mostrando qual que é o deslocamento médio por estado. Então tem estados que quando o paciente precisa se deslocar, ele chega a se deslocar mais de 1.000 quilômetros, ou seja, ele provavelmente está vindo do norte para São Paulo para ser tratado. E a gente tem que, quando ele se desloca, ele precisa se deslocar em média 122 quilômetros. Qual que é o ponto? Quimioterapia não é uma vez por mês. Não é uma vez por semana. Muitas vezes ele tem que ir todos os dias durante um tempo. Então imagina um paciente que muitas vezes precisa de um acompanhante, então a gente começa a ter impactos indiretos dentro da sociedade. Por quê? Às vezes precisa de um acompanhante, precisa de alguém para levar. A pessoa, por ela estar com a enfermidade, ela não vai conseguir fazer o trajeto sozinha, então isso acaba trazendo diversos impactos. E por fim, a mortalidade. Então aqui a gente fez um recorte da mortalidade precoce, que seria o quê? Os óbitos que acontecem em pessoas entre 30 e 69 anos. Em teoria, esses óbitos aconteceram numa idade precoce, por isso que a gente classifica eles como mortalidade precoce. E a gente fez um recorte específico aqui, primeiro, mostrando que o número de óbitos por câncer de mama ele tem aumentado. Então, de novo, é uma realidade para a gente mudar, é um número para a gente questionar e entender o que está fazendo isso aumentar e não isso reduzir. E, por fim, essa questão, né? Então, a gente tem os óbitos, a mortalidade precoce, 37% no último ano ali de 2020, que foi o ano do nosso estudo, eram óbitos precoces, ou seja, eram em mulheres entre 30 e 69 anos. De novo, a gente está tirando essa mulher do mercado de trabalho, a gente está, voltando na questão do tempo, a gente simplesmente está tirando o tempo de vida que ela tinha pela frente. Era isso, gente. Muito obrigado. André, muito obrigada. Quando a gente coloca em números, em gráficos, as coisas ficam tão claras à nossa cabeça, né? Mas eu queria propor que a gente fizesse uma rodada aqui,
mostrando diferentes pontos de vista sobre essa questão específica que é o impacto da Covid-19 no rastreamento do câncer e no tratamento do câncer de mama, do ponto de vista de cada um de vocês. Então, vou começar aqui, ladies first, pela doutora Alessandra. Maravilha. Bom, nós tivemos várias fases durante a pandemia. A primeira fase, que foi aquela fase para tudo, não entra ninguém, não sai ninguém, a própria equipe médica só quem atendia os pacientes eram os profissionais de emergência, não é? Então, teve essa primeira etapa, onde a gente teve um processo de tomada de decisão muito rápida em termos de orientações dentro da instituição. Então, na instituição em que eu trabalho, no Hospital Moinhos de Vento, rapidamente as equipes organizaram o fluxo dos pacientes que não poderiam parar o tratamento, não poderiam parar a quimioterapia, mas, então, foi tenso, muito tenso, mas pelo perfil de instituição em que eu trabalho, as coisas foram se organizando aos poucos. Mas a gente teve momentos de muito medo, porque nós não sabíamos muita coisa, não é? A gente foi aprendendo com os erros durante o processo todo. E os pacientes extremamente apreensivos também, extremamente apreensivos. Você imagina, você já tem uma doença que ameaça a sua vida. E aí você está fazendo o tratamento que pode lhe fazer retornar ao seu dia a dia, etc. E daqui a pouco, opa, eu posso morrer não do câncer, eu posso morrer de uma consequência de uma infecção viral. E essas pessoas, obviamente, eram mais frágeis, eram mais vulneráveis às toxicidades, não é, aos efeitos do Covid. Então, foi um momento de muita apreensão, muito difícil, de muitas perdas dentro do hospital, enfim, foi muito difícil mesmo. Eu acho que aos poucos as coisas foram se estabelecendo, o conhecimento foi se reorganizando e, obviamente, o ponto assim que eu acho que foi o marco quando nós começamos a ter as vacinas. Eu acho que esse foi um marco positivo, tipo, agora as coisas estão estabelecidas e aí também a questão da orientação dos pacientes, da orientação dos familiares, de muitas pessoas que não queriam fazer. Eu tive paciente que não queria fazer a vacina, então foi um processo de muita conversa. Pelo que você disse agora, eu imagino que num hospital como o Moinhos de Vento, os processos, os procedimentos que se alteram completamente por causa de uma emergência sanitária são rapidamente refeitos e, com todo mundo sabendo o que fazer, você simplesmente põe a máquina para se mover de novo e isso num prazo muito curto, justamente por causa da sensação de emergência. Então, mesmo com medo, a gente sabe que, enfim, jornalistas não pararam de trabalhar durante a pandemia, médicos não pararam de trabalhar durante a pandemia, a gente ficou em casa porque era a nossa obrigação como cidadão, mas tem muita gente que ficou na rua trabalhando para que nós tivéssemos segurança e com um processo muito rápido. Isso não se deu, obviamente, no Brasil inteiro, em todos os hospitais, né, Thiago? Com certeza. E esse represamento que a gente está tendo, ele só piorou uma coisa que a gente já tinha muito represamento. Eu me lembro de uma Thalia Helena do Oncoguia. O Oncoguia tem um 0800 que recebe, né, pacientes, ligações de pacientes que estão ali enfrentando desafios. Eu lembro de uma pessoa que ela ligou e falou assim, olha, eu tô com... E ela passou ali alguns sintomas que são típicos de câncer coloretal. Sangue nas fezes, enfim, casos na família. E aí ela recebeu indicação de uma colonoscopia. E a orientação foi assim, olha, a gente ainda não tem a vaga aqui liberada, mas fica na sua casa, a gente vai ligar para você para dizer quando e onde você vai realizar o procedimento. E ela ligou depois de uns 6 meses para o Oncoguia e falou assim, olha, eu não estou saindo de casa, porque eu estou com medo de receber a ligação e eu não estar aqui. O que eu posso fazer? Aí a gente fala, cara, assim... o sistema talvez tenha esquecido dessa pessoa ou certamente não deu a resposta no tempo certo. E aí eu acho que
esse diagnóstico que a gente tem de uma quantidade imensa de casos avançados é porque a gente não está conseguindo diagnosticar, a gente não está conseguindo fazer essa jornada do paciente em tempo rápido. E uma das estratégias que me parecem ser absolutamente fundamentais é a gente dar absoluta transparência às filas de espera. Se eu não enxergo as minhas filas, eu não consigo gerenciar, a sociedade não consegue cobrar do gestor. Tem pacientes que estão em 3, 4 filas de espera, isso está atrapalhando a gestão. Se a gente enxergar o que está acontecendo, acho que é um primeiro passo. E eu acho que é um outro ponto importante. A gente está aqui, eu acho que a discussão está bastante focada em câncer de mama, e a gente, coincidentemente ou não, a gente está passando por um momento de uma consulta pública na Conitec para discutir as diretrizes para o tratamento do câncer de mama. E nessas diretrizes você tem lá todo o algoritmo que o médico deve seguir para poder diagnosticar e tratar, dependendo da condição clínica do paciente. E todo mundo pode participar, se eu não me engano o prazo, porque eu vi aqui, termina no dia 10/10. E uma coisa que me chamou a atenção nessa consulta pública, eu acho que a participação dos médicos, Alessandra, é muito importante, porque é um documento técnico, difícil, mas eu acho que a população, a sociedade pode participar com algumas pressões, né, vamos chamar assim, algumas demandas para o poder público. A primeira é que é curioso que você olha assim, a recomendação foi favorável à publicação das DDTs. Aí você fala assim, favorável à publicação. Então, é favorável, que legal, né? Só que a DDT, ela vai ser publicada de qualquer jeito. A questão não é se é favorável. Ela vai ser publicada. A questão é se ela está boa ou não. E aí, então, a gente tem que tomar cuidado para não ser ludibriado por favorável à publicação do PCDT, como se a publicação fosse o fim. Publicação é o meio. Ela vai ser publicada. A questão é, tá boa ou tá ruim? Os médicos acho que precisam bater forte, né? Fazer uma análise criteriosa sobre o conteúdo daquilo, sobretudo. E eu acho que a sociedade precisa chamar atenção para que aquilo que eventualmente está na DDT tem que ser obrigatório, tem que chegar até o paciente. Então tem que chamar a atenção do gestor público que eventualmente aquilo que foi incorporado, né, e vai ser incluído agora nessa diretriz do Ministério da Saúde, estou falando DDT aqui, não sei se todo mundo sabe, mas diretriz diagnóstica e terapêutica, tem que deixar claro e falar para o gestor público que a gente sabe que está tendo uma desigualdade e que a forma de construir essa diretriz precisa dar lastro, ou precisa entregar o tratamento para o hospital, ou precisa dar o valor adequado para o hospital dar, e precisa monitorar para ver se o hospital está dando, porque não adianta nada também dar mais dinheiro e não monitorar para ver se o hospital está dando. Então, acho que é uma oportunidade da gente exercer esse direito, que a gente, como diria, não me lembro se era Clarice Lispector, assim, porque há o direito ao grito, então eu grito. A gente tem direito de pedir, a consulta pública é para a gente falar o que a gente acha. Então acho que todo mundo tem que, dentro da sua capacidade, dentro daquilo que entende, né, contribuir para tornar a diretriz a melhor diretriz possível para o Sistema Único de Saúde. Silvia, do ponto de vista individual, como é que foi esse período para você? Eu tive a sensação de que meu tempo tinha sido sequestrado, porque era o tempo que eu estava com qualidade de vida e não sabia se continuaria, né? Mas eu consegui ressignificar essa experiência e construir o ficar em casa e curtir e criar coisas para estar bem. Mas essa não foi a mesma oportunidade que outras pessoas, né, não tiveram. Eu queria falar um pouquinho sobre isso que o Thiago falou, a importância da gente participar da consulta pública para essa diretriz que vai dizer como deve ser o manejo do paciente oncológico no SUS. Né? Uma das coisas que eu pensei, assim, que no Brasil todo, a gente tem pacientes e oncologistas. A maioria de vocês aqui tem oncologistas especialistas em mama. Mas no interior não tem, são oncologistas gerais, geralmente. E se tiver escrito lá qual é o tratamento certo para cada paciente na hora certa, os gerais vão lá olhar e vão saber o que fazer com o paciente deles, nosso colega de jornada, com aquela paciente que merece o mesmo tratamento que a gente. Então, só por isso já vale a gente entrar lá e dar a nossa opinião na consulta pública. André, eu sei que você já deu os números que a gente queria e que foram a base dessa pergunta que eu fiz agora, mas eu queria que você falasse um pouco do seu ponto de vista pessoal. Tem um impacto, eu imagino, em você ver números assim todo dia, né? Eu sou farmacêutico de formação, mas eu sempre trabalhei muito com números e eu comento isso, sou muito próximo do Thiago, a gente acaba conversando bastante que tem muito dado disponível e tem pouca gente questionando, tem pouca gente utilizando. Então, de novo, né, o que eu vi muito na pandemia? Não impactou só a oncologia, impactou toda e qualquer doença no sistema público. Eu acho que um ponto que o Thiago trouxe,
piorou o cenário que já existia. Não é que estava ótimo e a pandemia piorou um pouco. Na verdade, piorou um cenário que já existia. Mas, por outro lado, até por uma questão de trabalhar com dados, Ana, eu vejo que a pandemia teve um lado bom em tudo isso, porque obrigou o governo a abrir mais dados, obrigou o governo a estruturar dados que antes não estavam estruturados. Então, querendo ou não, teve um incentivo para a utilização dos dados, não só pela sociedade, como o gestor também. O gestor começou a ter que olhar os dados para remanejar. Então, por exemplo, como a doutora Alessandra trouxe, você ter um bom processo é você entender os seus números, é você ter métricas para medir aquele processo que não necessariamente tinha em todo lugar. E a pandemia, ela forçou que isso acontecesse, ela forçou essa inovação, ela obrigou que ou você melhora ou você não vai voltar a ser o que era. Então, assim, do lado mais analítico, pensando em dados, eu acho que a pandemia trouxe esse ganho para a sociedade como um todo. E, de novo, o dado é público. Cada vez mais a gente tem dados abertos para questionar como sociedade, para procurar ferramentas. Então, a gente tem o Observatório, tem o Radar do Câncer, tem o Atlas dos CACONs. São ferramentas que já estão preparadas para uma pessoa mais leiga, ela não precisa entender, mas ela pode usufruir daqueles dados para questionar o gestor, para questionar o hospital. E é isso, a gente tem que dar voz para todo mundo. Todo mundo tem a responsabilidade de melhorar o sistema. Eu não uso o sistema público, mas você está dentro dessa sociedade. Então você, como pessoa, tem que ajudar a melhorar. Seja fazendo uma análise, seja participando da consulta pública, não interessa. Você tem que participar para melhorar a sociedade como um todo. Claro, é muito confortável do ponto de vista de quem tem o sistema complementar à disposição, ou pelo menos, se não completamente à disposição, e a gente sabe que tem entraves, pelo menos o acesso, o grande acesso a ele, é muito confortável você dizer que não me interessa o que se passa no SUS. Se não fosse o SUS, nós não estaríamos aqui hoje. A capilaridade que esse negócio tem e a capacidade de fazer acontecer, o nosso expertise em distribuição de seja lá o que for, que tipo de medicamento for, é muito grande, é muito considerável. Mas precisa olhar mais? Precisa olhar mais. E esses 2 anos nos mostraram isso, né? Então, eu já, além desse relógio gigante na minha frente, já me mostraram um papelzinho ali de que eu tenho que acabar daqui a pouquinho, esse painel, que eu não queria acabar, porque ele está muito bom, porque vocês são muito bons, não é verdade? Eles são muito bons. Mas, enfim, eu preciso acabar daqui a pouquinho esse painel. Mas eu queria que a gente não esquecesse de alguns pontos. O primeiro a ciência avança, sim, a ciência avança. E dá oportunidade a grupos de pessoas e indivíduos, no fundo, né, que têm sua vida ameaçada por uma doença, de voltar a sonhar, de ganhar tempo, de se sentir confortável, e eu acho que isso é muito importante. Viva a ciência. Em segundo lugar, que a gente pode ser um elemento ativo na melhoria do sistema como um todo, né? Da saúde pública, do SUS, da saúde complementar também. E ser um elemento ativo é participar de discussões como essa, encontrar caminhos para que o Outubro Rosa se perpetue um pouco mais ao longo do ano e cobrar da autoridade pública que abra dados, que traga dados com transparência e que aplique gestão. Quando a gente aplica gestão, e a gente tem ótimos exemplos no Brasil da educação nesse sentido, toda vez que a gente vê gestão sendo aplicada, a gente sabe que a qualidade do ensino melhora, porque no fundo, não é incapacidade, é apenas falta de gestão. E isso na saúde foi um consenso aqui nesse painel. E 3, vai ser muito importante que as pessoas, os indivíduos, cada vez mais tenham acesso à informação para que sejam elementos importantes no acompanhamento do tratamento e nas decisões que ele vai tomar, que o tratamento vai levar ele a tomar dali para frente. Eu tenho poucos minutos e eu prometi que eu ia ler perguntas da plateia, mas eu queria fazer uma pergunta para o final, que eu estou ensaiando para a Silvia há um tempão, e essa pergunta veio da plateia, então olha que maravilha. Qual a opinião de todos vocês, mas eu vou começar pela Silvia, sobre a decisão compartilhada de tratamento com o paciente? Isso te dá a oportunidade de falar da importância do protagonismo, se é que você considera importante o protagonismo do paciente no tratamento. Como não? Aham. Para a gente ser protagonista, a gente precisa de um médico parceiro. A minha médica é a minha parceira na jornada oncológica.
Se eu não tivesse uma médica parceira, eu trocaria de médico. É uma médica que, mesmo quando eu vejo que ela está cheia de pacientes esperando, eu falo assim, eu tenho ainda umas perguntas, mas eu posso deixar para outra consulta. Silvia, esse tempo é seu. Você só sai daqui quando terminar a sua lista. É uma médica que sabe, eu estou resumindo, tá? É uma médica que sabe que eu me interesso pelos estudos clínicos, que eu estudo. E essa médica, quando foi agora no congresso, no evento de Gramado que vocês têm, ela falou para mim, Silvia, eu pedi para o pesquisador tal me mandar os slides. E eu falei para ele assim, me manda que eu quero mostrar para minha paciente. Paciente? Para minha paciente. Essa é minha parceira. A gente tem que encontrar um médico que nos ouça, que nos conheça, que nos respeite e caminhe junto com a gente, que nos dê as opções para que a gente possa escolher. Porque quando a gente tem escolhas genuínas a fazer, isso é que nos dá esperança. Alessandra, como, enfim, você é a doutora aqui, eu acho que a Silvia te deu um bom gancho para falar da relação médico-paciente e dessa questão do protagonismo do paciente. Tem muito paciente que não quer saber, Sim. que não quer escolher. Claro, a gente tem que respeitar a individualidade de cada um, mas respeitar a individualidade é perguntar se ele quer. Claro. E se ele quiser, se você seria, olha que incrível seria se a gente sempre tivesse muita informação e se a gente pudesse ganhar o protagonismo nisso, porque isso até nos treina como cidadãos para cobrar de autoridades públicas, do governo, para cobrar no voto de cada um, e olha, tem voto agora, né, no final de semana. Sem informação, nada acontece. Então, enfim, respeitando a individualidade do paciente, como é que você vê essa questão? Então, o paciente ele tem o direito de não querer saber, isso está nos guias dos melhores tratamentos que a gente segue. A relação médico-paciente, nas últimas décadas, ela vem mudando muito, exatamente por esse protagonismo do paciente na relação médico-paciente. Se nós formos avaliar historicamente, a relação médico-paciente, ela era, nos primórdios, uma relação de muito poder da parte do médico e de submissão, eu poderia dizer assim, da parte do paciente, que tinha a questão de só receber a informação sem questionar, de obedecer o médico, de ficar esperando 4, 6 horas para uma consulta, de não poder questionar, etc. Da onde que veio isso? Isso veio na Idade Média, do quanto a informação era algo muito restrito a poucos grupos, basicamente aos religiosos. E com a imprensa, é que a informação ela era disseminada, mas ainda em loco, em castas. E agora, com a internet, com os eventos para pacientes, a informação ela está disponível, como os colegas já falaram, para quem quiser estudar, para quem quiser ler. Então, o paciente ele já chega no nosso consultório sabendo das notícias do congresso. Ele já chega sabendo das informações. E o médico que não estiver disposto a discutir o que o seu paciente deseja, a conversar com a família desse paciente, a entender o todo desse paciente como um ser integral, que não é só uma máquina que quebrou, esse médico deve procurar outra profissão, que não essa. Essa é a minha opinião. Sensacional, muito obrigada. André, uma mensagem final sobre as oportunidades que você viu a partir dessa conversa que a gente teve para o paciente, principalmente o paciente de câncer avançado. Eu acho que um ponto que a gente está discutindo aqui é a assimetria de informação. Então, hoje, o que é compartilhar com o paciente? É
transformar a informação de um jeito que ele entenda, é ter esse cuidado, porque não é chegar e dar um artigo científico que não é todo paciente que vai ler. Então, acho que, primeiro, os médicos eles têm esse papel importante em traduzir a informação para os pacientes. E aí eu vou voltar, eu sei que eu sou muito chato nisso, mas os dados estão aí para todo mundo, gente. É nosso papel. Ah, mas André, eu não tenho conhecimento técnico. Hoje tem várias plataformas disponíveis que já traduzem esses dados, que já consolidam. Então, o ponto é, sejam curiosos para questionarem, para entenderem, para pedirem mais coisas. Então, a mensagem que eu poderia deixar é essa, Ana. A gente tem que ser curioso para mudar o que a gente tem hoje. Curioso e manter a nossa capacidade de indignação sempre com o que vê. Com né? certeza. Tiago, sua mensagem final, por favor. Bom, primeiro eu queria agradecer, Ana, uma delícia aí ser moderado por você, sou um grande admirador do seu trabalho já há muito tempo, sou muito admirador também de todos que estão aqui nessa mesa. Confesso que eu tenho pensado muito, né, nessa questão do paciente, né? O mantra de todo mundo é o paciente no centro do cuidado, que o sistema tenha valor para o paciente. E pelo que eu tenho ouvido, juntando algumas experiências, tem perfis muito diferentes de pacientes, né? Como disse a Alessandra, tem paciente que quer saber, paciente que é mais empoderado, que quer decidir, paciente que quer delegar para o médico a decisão, e está tudo bem. São perfis diferentes. Isso é valor para o paciente, é ser tratado de forma personalizada. Às vezes, tem pacientes, por exemplo, a Silva, que pode acessar um outro médico. Alguns pacientes do SUS não podem acessar. A gente mal tem acesso à primeira opinião, quanto mais à segunda opinião. Não é uma coisa assim, amanhã eu vou pedir uma segunda opinião. Então, há realidades também diferentes. Eu acho que o médico tem que ter um papel cada vez mais de coaching do paciente. O algoritmo decisório está nas diretrizes, basicamente, mas o médico tem que ter essa capacidade que o André falou, de enxergar aquele paciente, que tipo de informação, como que eu posso conduzir o paciente para o melhor cuidado. O que me parece que é unânime, e aí, independente do perfil, é que ninguém quer ser deixado para trás. As pessoas querem saber que ninguém vai desistir delas. E aí não necessariamente precisa ser um médico. Pode ser um enfermeiro, um psicólogo, um nutricionista. É uma equipe de pessoas que tem que mostrar para o paciente que ele não está sozinho. Que está todo mundo junto com ele, que ele não vai se perder no sistema. Que o paciente certo vai ter acesso à tecnologia certa, ao exame certo, à droga certa, na hora certa, no momento certo, do jeito que for melhor para ele. Isso é colocar o paciente no centro do cuidado, isso é valor para o paciente, na minha opinião. Gente, eu não quero terminar esse painel, mas sério, eu termino porque eu preciso, com muita alegria de ver que esse auditório está cheio, e está entusiasmado, está aqui, está presente até agora, porque realmente a gente juntou um time de pessoas impressionantes. Muito obrigada pelos elogios, Tiago, mas sinceramente eu não fiz nada aqui, eu só perguntei. Vocês são incríveis, a maneira como vocês veem medicina e cuidado com o paciente e o que vocês querem para o Brasil em termos de cuidado com o paciente, porque é disso que a gente está falando, de vidas, no final das contas, é muito bonito de ver. Então, para mim foi um prazer, eu vim de rosa de propósito, porque eu acho que isso aqui é uma mensagem. É uma mensagem, eu quero um Brasil melhor, inclusive na área de saúde. E eu estou prestando atenção nessa discussão. Então, muito obrigada a vocês, muito obrigada por tudo que eu aprendi aqui hoje. E de verdade, o meu coração para vocês que ficaram aqui até agora acompanhando a gente, foi o painel melão, já acabou tudo aqui, a gente ainda está falando desse assunto. Muito, muito obrigada mesmo, boa noite a todos, viu?